Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus seja em nossos corações. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham pelo canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer. Boa noite, Indianara, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Para nós iniciarmos o nosso trabalho da noite, eu vou ler aqui do livro O Espírito de Verdade, a lição intitulada Perdoa e Serve. Tiveste hoje motivo de reclamar, no entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz, procurando ferir-te, mas não lhe viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha à sombra do hospício. Esse passou renteando contigo, fingindo não te ver. Pensa, contudo, que dentro de breves dias possivelmente buscará em vão esconder os sulcos das próprias chagas. Aquele te furtou, roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te, onde ilude a si próprio. E há quem suponha colocado tão alto que não teme oprimir-te para cair em breve tempo sob o golpe da morte. Perdoa a tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo remorso como espinhos de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tem errado também, reclamando o entendimento e a tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma, e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Meimei. Então, com esta página, meus irmãos, mais uma vez convidamos a todos os nossos irmãos que aqui estão reunidos em nome de Jesus para mais um aprendizado. Obrigado, Senhor, por nos permitir toda semana aqui estarmos, elevando os nossos pensamentos, nossos sentimentos a Ti, para buscarmos no Teu Evangelho as lições que nos irão confortar, que nos irão auxiliar a caminhada no dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, esse propósito de nos melhorarmos. Abençoa-nos para que possamos compreender as Tuas lições trazidas pela nossa irmã Indianara na noite de hoje. Que seus mensageiros de luz aqui possam estar conosco, em cada lar aqui congregado, levando paz, harmonia e luz. E aonde houver dor e sofrimento, sejam nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, Senhor, nas escolas, nas prisões. Seus mensageiros de luz lá possam estar levando esta mesma harmonia, essas bênçãos da sua misericórdia que se derrama sobre nós hoje. Possamos, Senhor, de corações felizes e agradecidos, iniciar esse nosso trabalho em Teu nome. Em nome desses amigos espirituais que trabalham conosco, que nos orientam, que nos intuem, que intuem a nossa irmã na noite de hoje. E, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos a nossa tarefa de hoje. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Deus. Graças a Deus.
página de Meimei, né? Falando do perdão. Isso é tão necessário, né? Que ela coloca uma frase que eu achei assim bem forte, né? Todos precisamos de perdão quanto precisamos de ar. E realmente, né? É uma necessidade extrema. Todos nós precisamos de perdão, de tolerância, de receber tolerância e de ter tolerância com a dificuldade de cada um que nos rodeia. Porque todos nós erramos igualmente, de uma maneira ou de outra. Então, é preciso que a gente compreenda realmente esse ensinamento de Jesus, perdoarem infinitamente, porque é necessário para todos nós. Então, a mensagem fica da nossa irmã Meimei para nossas reflexões, né? Para nosso dia a dia, para quando a gente receber alguma injúria, a gente ser destratado de alguma maneira, que a gente possa lembrar-se disso. O perdão é necessário, porque eu também preciso desse perdão, né? Então, que isso seja gravado em nossa consciência e em nosso coração, para que a gente possa conseguir, no dia comum, no dia a dia, na correria, a gente se lembrar disso e conseguir agir coerentemente com essa proposta de Jesus, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos auxilie, né? Nessa luta que todos nós empreendemos de transformação. Mas, hoje nós temos a nossa irmã Indianara Granadeiro, que é aqui de Paulo de Fronten, é isso, da Casa de Maria, e nos vai trazer o tema: se fosse um homem de bem, teria morrido. Não é? Então, Indianara, que a palestra seja ótima para todos nós, né? Tá com você a palavra, e eu retorno às 8h45, tá bom? Boa Ok, palestra. combinado. Obrigada. Então, uma ótima noite para todos nós. Depois de mais um dia, graças a Deus. Então, queria começar dizendo que eu anotei essa mesma frase, porque eu achei incrível. Todos nós precisamos de perdão, assim como precisamos do ar. Então, olha que lindo. Precisamos o tempo todo de perdão. E é tão importante reconhecer isso, né? À medida que eu busco me melhorar como ser humano, que eu busco me melhorar como filha de Deus, como espírita, que eu busco honrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, eu preciso reconhecer que ainda erro muito. Mas não é aquele erro, né, para dizer, eu sou muito imperfeita, na próxima eu melhoro. Não, não. Reconhecer que erro, sim, e que preciso do perdão, mas para que isso me traga humildade, não culpa. A culpa não traz nada de bom, nada de produtivo, nada de importante para gente. A culpa puxa a gente para baixo, ela nos prende. Isso não é legal. A humildade aí é diferente. Ela é libertadora. Reconhecer que erro é importante para não errar mais. E reconhecer que eu preciso do perdão, tanto quanto preciso do ar, é um facilitador. Porque, vejamos, em diversas situações, a gente está na posição de perdoar. E a gente julga para perdoar. Será que eu vou perdoar? Será que dessa vez eu vou perdoar? Por exemplo, já perdoei 1000 vezes. Quem já não passou por uma situação dessa, né? Eu já perdoei 1000 vezes, já perdoei 10 vezes e repete o erro, enfim. Aí a gente pensa, mas quem sou eu para não perdoar? De onde eu tiro essa autoridade para não perdoar algum irmão? Ainda que esteja difícil demais a situação, porque, né, cada um sabe relacionado a quê que está direcionado esse perdão. E geralmente não são coisas fáceis, seja no lar, dentro, né? Aqui dentro de casa, dentro do trabalho, com pessoas próximas ou não, mas importantíssimo. E eu agradeço essa leitura, a gente agradece aos espíritos de luz que trazem tanta coisa, né? Que nos ajudam demais.
e que abriu esse estudo, já abrindo meu pensamento para diversas coisas relacionadas ao perdão. E agora, em momentos de que eu usar mais a minha respiração, quando, por exemplo, estiver praticando esporte, que a gente se sente mais ofegante, ou quando eu estiver meditando, que focar na respiração, eu vou procurar voltar minha atenção para o perdão. Pensar, eu preciso muito de perdão mesmo, então eu preciso perdoar bastante. E eu preciso trabalhar muito e servir para ser merecedora desse perdão. E aqui a gente tem mais uma oportunidade de trabalho, né? Uma oportunidade belíssima. Que na verdade a gente fala trabalho, mas é uma honra estudar o Espiritismo. É uma alegria enorme. Essa doutrina consoladora que nos envolve em luz, em amor, em paz, que nos consola, que nos fortalece, que nos esclarece. Então é uma honra, é um prazer para a gente, né, poder abrir um livro e sempre ter uma mensagem maravilhosa. E olha, quando eu recebi o tema, eu ri em primeiro lugar, porque eu já passei uma situação muito engraçada. Hoje ela é engraçada, né? E era bem relacionada a isso aqui. Então, vou ler, se tiver alguém chegando agora, vai saber por que eu estou falando isso. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o tema é: se fosse um homem de bem, teria morrido. E certa vez, há uns 8, 9 anos atrás, eu tive um acidente de carro. E foi bem sério mesmo. Foi, assim, uma situação bem desafiadora que poderia ter sido o momento da minha passagem. Mas não foi. Aqui estou ainda para contar essa história. E aí, quando cheguei do hospital, né, eu fiquei super bem, não aconteceu quase nada quando chegou do hospital. A gente que é espírita, né? E aí conversávamos, eu e Fred, tá tudo bem e tal. E aí você começa a procurar agradecer e levar a vida de uma forma mais leve. É não levar tudo ali, ao pé da letra, né? Tudo muito rígido. Já aconteceu o acidente, já passou. Foi muito sério, mas eu estava bem. Então, quando a gente estava conversando, ele falou: Olha, não sei se é a hora de te falar isso, não, mas já que eu lembrei, falei: Pode falar, tá tudo bem. Ele é. Lá no Evangelho tem uma parte que diz: Se fosse um homem de bem, teria morrido. E na hora, eu não sabia se eu tinha ficado aborrecida ou se eu ria de verdade. Hoje eu tô rindo, mas no dia eu confesso que eu fiquei um pouco sentida. Falei, poxa, é isso mesmo? E aí, assim, resumindo, 10 minutos depois os dois já riam da situação. Porque é verdade. É a verdade. E quando nós falamos isso, tem até uma parte aqui que diz que é para a gente não se preocupar quando afirma isso, se fosse um homem de bem teria morrido. Porque essa é a realidade. Afinal de contas, existem espíritos, e são inúmeros os espíritos que têm uma prova que pode ser belíssima, mas cumprida em curto tempo. Então, por exemplo, há alguns anos eu teria meus 23, 24, talvez, na época do acidente. Se eu fosse esse ser de muita luz e já tivesse cumprido tudo que estava proposto aqui para mim na Terra, eu já teria retornado ao plano espiritual naquela ocasião. Mas não foi. E tá ótimo. Tô feliz, assim, vamos continuar trabalhando, né? Servindo cada dia mais para ver se a gente prolonga a estadia, né? O quanto for possível. E aí, eu vou pedir licença para vocês para ler pequenos trechinhos, é só para eu não errar nas palavras, né? Eu gosto muito de ler porque a gente passa exatamente o que foi escrito. Afinal de contas, imaginemos nós o trabalho, lindo trabalho, que foi fazer toda essa referência bibliográfica maravilhosa que o Espiritismo nos traz. Então, eu não vou errar nas palavras. Prefiro ler. E diz assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem,
Dizendo isso, estás dizendo a verdade, porque efetivamente ocorre muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um homem bom receberá, em recompensa do seu mérito. O favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Então, claro que de forma gentil, né? Para fazer um comentário como esse, para que a gente não fira a pessoa, mas é verdade. E aí, eu grifei uma parte que eu gostei muito. Quando a gente pensa assim, por exemplo, existe uma casa ali do lado da outra, né? Vamos botar uma casa verde e uma amarela. Na casa verde mora uma pessoa muito querida, muito amada, muito útil para a sociedade. Na casa amarela mora uma pessoa que é o contrário. Não é muito agradável, é grosseira, às vezes até faz um mal. E aí acontece um acidente com a pessoa da casa verde, que é a pessoa querida e amada. E a gente faz o comentário: poxa vida, poderia ter ido da casa amarela, já que o do verde é uma pessoa tão bom. E o amarelo fica aí desse jeito, né, dando uns tropeços na vida, atrapalhando a gente, não faz nada de útil. Esse julgamento às vezes acontece, sim. Mas como a gente vê aqui, e é muito claro, às vezes o querido e amado já amou tanto, já contribuiu, já foi útil, já foi um servo tão fiel do Mestre Jesus, um trabalhador assim, tão forte, tão amoroso, tão caloroso com os demais irmãos, que ele já cumpriu a tarefa dele. E do outro lado, na casa amarela, aquele irmão que está com dificuldade, né? A gente, infelizmente, todos nós, dentro de nós, temos um pezinho na casa amarela e um pezinho na casa verde, né? Se a gente pensar no dia de hoje, vamos botar numa balança. Se eu fechar os meus olhos e tentar me equilibrar e falar assim, hoje eu fui uma pessoa que serviu mais, que amou mais, eu perdoei, eu pedi perdão, tive paciência, tive tolerância, fui generosa, morei nessa casa amarela, na verde, ou eu passei grande parte do meu dia não fazendo coisas produtivas. Será que no dia de hoje eu perdi a oportunidade de perdoar alguém? Será que eu perdi a oportunidade de pedir perdão para alguém? Será que no dia de hoje eu prejudiquei alguém ou deixei de ajudar? Enfim, são coisas que a gente deve pensar. Se eu não me engano, era Santo Agostinho, né? Que se eu tiver errado, alguém, tá? Por favor, corrige, porque nomes não são os meus fortes. Mas eu acho que era Santo Agostinho, sim, que ao final do dia analisava todas as atitudes do dia, botava numa balança para ver se havia sido positivo ou negativo. E isso é importante demais para que a gente faça e haja com muito amor e principalmente sinceridade. Eu costumo dizer que entre pessoas, entre marido e mulher, filhos, amigos, a gente consegue mentir, né? No sentido de justificar, por exemplo. Ah, eu briguei com fulano, mas foi porque fulano fez isso comigo. Ah, eu discuti com ciclano, mas também ciclano já estava falando na minha cabeça, já estava fazendo. Não, eu fiz errado porque eu quis, porque eu errei. O outro não tem a capacidade de me fazer errar. O outro não me faz brigar. O outro não me faz entrar numa discussão. O outro não me aborrece. Ainda que o outro fale de mim, fale. Ele não me ofende. Sou eu que me deixo ofender. Como dizia Chico,
eu acho. Se o que falam de mim é verdade, é verdade. Eu vou fazer o quê? E se o que falam de mim é mentira. Deixa pra lá. E é isso que a gente tem que pensar. Porque o outro não pode me atingir. Então eu não posso jogar a culpa nele. Eu preciso reconhecer que as minhas atitudes também são minhas escolhas. Podem ter sido escolhas erradas. Podem. Eu posso ter me deixado influenciar por determinada situação, que alguém tenha me aborrecido ou me chateado, porque eu permiti. É muito importante que a gente reconheça isso. E por esse motivo a gente precisa pensar. Quando nós estamos dessa forma, né, na casa amarela, ou seja, quando nós somos esse irmão que ainda não tem o merecimento de fazer a sua passagem para o outro lado, a gente não quer ter mais uma chance? Pelo menos eu quero. Eu quero muitas. Eu quero muitas chances de acertar, de aproveitar, de amar, de pedir perdão, de perdoar. E para isso, a gente ainda precisa de algum tempo aqui na Terra. Então, cada um com sua programação, mas vamos pensar juntos? Faz sentido? Faz todo sentido. Por exemplo, eu não consigo ver quem está vendo, mas vamos pegar um exemplo prático. Uma dona de casa, né, que está começando ali a aprender os trabalhos do lar, recém-casada, digamos assim, está aprendendo a cuidar da casa. Talvez ela precise de um dia inteiro para fazer determinado serviço. A outra que já está há muito tempo fazendo, que já tira aquilo de letra, talvez faça em 1 hora. O que a companheira precisa de um dia inteiro, de 8, 10 horas para fazer. Assim acontece conosco em relação às nossas provas, às nossas metas, os nossos desafios, as nossas tarefas aqui na vida. Alguns de nós vêm com um tempo mais curto e geralmente eles agem com uma intensidade tão grande, com um amor tão grande, com abnegação, com certeza, com clareza da sua fé, agem com muita sabedoria, que vão direto ao ponto. Descem, né? Nascem, reencarnam, crescem e já têm a sua missão na sua cabeça. Já está incutido ali com a tarefa daquela vida. Então ele já vai direto ao ponto e age e faz, concretiza a sua obra. E obra concretizada, o pai vem e fala o quê? Volta para casa, meu filho. Vem, você já cumpriu a sua tarefa aí. Então, venha estar conosco. Vamos trabalhar para ajudar mais irmãos. E assim acontece, muitas e muitas vezes. E isso não tem idade, né? Nós sabemos que, às vezes, na infância, na primeira infância, na adolescência, um jovem adulto, enfim, existem espíritos que vêm e, com tanto amor, cumprem sua missão que, independente da idade, retornam para a pátria espiritual. E aí, tem um outro lado, né? Um outro comentário, isso em relação à idade, que fala assim: então a pessoa idosa é muito endividada, também não aprendeu, não faz nada. Poxa vida, não é assim. A gente também não pode ficar julgando, que a gente já tem tanto hábito de julgar que fala logo, né? Que quem tem sabedoria e cumpriu sua missão desencarnou logo. Então, aquele que vive até seus 70, 80, 90, 100 anos é muito endividado. A gente não pode fazer essa regra. Existem espíritos maravilhosos e bondosíssimos que vivem muitos anos também. E às vezes a missão deles é mais longa e a oportunidade de estar aqui conosco também é para nos servir de exemplo. Todos nós. Eu não gosto de generalizar e falar todos ou falar nenhum, mas eu acredito que todos nós temos pessoas mais velhas quem a gente possa se espelhar. Não temos? Pensa aí.
Eu acredito que sim. Eu tenho inúmeros. Tenho 2 que já estão depois dos 80 anos, por exemplo. Ou seja, muito tempo aqui nessa jornada, né? Já caminhando para 90. E ainda assim trazem exemplo de amor, exemplo de paciência, exemplos de perdão, de humildade, de bondade, de sabedoria, coisas que talvez a idade mais velha, né, mais tempo aqui na Terra, os auxilie para nos servir como exemplo, para a gente que ainda está na jornada. E eu digo a gente, pode ser nós irmãos com 15, com 30, com 40, com 50, já com 60, com 80 também, porque sempre há renovação. Então, se eu me sinto um pouco como esse ser que ainda está na caminhada porque precisa cumprir muitas coisas, que eu comece a cumpri-las, que eu comece a trabalhar para estar aqui na Terra, mas honrando todos os dias que eu estou aqui, sendo grata. Na hora da leitura, né, que falou do perdão, assim como o ar, então a gente precisa do perdão o tempo todo. Eu lembrei de uma senhora, olha, uma senhora que dizia que ela precisa ver o renascer do sol todo dia e ela precisa porque ela ainda tem que trabalhar e muito. E ela já é uma jovem senhora de mais de 75 anos por aí, mas ela deseja servir. Ela ama, ela faz com muito amor. Ela ama pessoas conhecidas, ela ama desconhecidos. Ela ama no sentido maior que a palavra tem, aquele amor fraterno, sabe? É aquele amor que é simplesmente não desejar o mal para quem te deseja. Então, às vezes ela vê uma situação difícil, como a gente vê muito na televisão, às vezes de roubo, às vezes um assassinato, e ela ora. Ao invés de entrar na mídia, né, naquela coisa que incita a gente a ficar com raiva, a desejar que faça o que fez com ele, aquilo que a gente ainda traz de uma antiguidade, ela ama. E ela diz assim pra gente: é sempre possível amar. Ainda que você não conheça, ainda que você ache que a pessoa nunca vai ser capaz de amar ninguém, ela ama alguém. Então você pode amá-la e pode doar o que há de melhor dentro de você. E aí, em determinado momento, quando estávamos estudando, né, eu pensei, eu não sei quando eu vou voltar para casa, a casa de verdade, né, a nossa pátria espiritual. Eu não sei, mas eu sei que quando eu voltar e me perguntarem o que que você fez na Terra, eu vou dizer, eu fiz, eu quero dizer, eu fiz o melhor que eu pude. E eu quero dizer isso de forma muito sincera, porque talvez eu não consiga atingir todos os meus objetivos aqui. Talvez eu não consiga, né? Todas as metas, talvez eu não passe bem por todas as provas, talvez eu não tire A em todas elas. Mas eu preciso me esforçar. Eu preciso renovar as minhas energias. E ainda que a sua prova ou a minha prova estejam muito pesadas, eu tenho quem caminhe comigo. A gente tem certeza do plano espiritual. Temos a certeza de amigos de luz que estão ali, ó, lado a lado. Então, que isso renove as nossas forças. E que quando estiver difícil mesmo, eu gosto muito de falar a respeito da intimidade com Jesus. Ter intimidade com o nosso Mestre. Então, se a situação é um pouco turbulenta, porque às vezes a gente está no meio do que parece ser um furacão, né? E ali no meio a gente não consegue ver uma saída. E é esse o momento que a gente tem que falar: Senhor, vem aqui, por favor. Senta aqui, ó.
do meu lado, vem conversar. E é nesse momento que a fé é a nossa maior amiga. É nesse momento que a gente pode conversar e desabafar e dizer: Senhor, tá pesado, me ajuda. Tá difícil, porque essa prova aqui eu não tô conseguindo sozinha. E abra o seu coração e faça suas preces de forma sincera. Sinta a presença de Jesus do seu lado, porque ele sempre vai estar. Através de um amigo de luz querido, ele sempre estará. Então, quando tiver difícil, desafiador e você achar que não vai aguentar, pede ajuda e ela virá. Com certeza ela virá. Então, renove as suas forças, que a gente possa renovar as nossas energias. Eu gosto muito de deitar às vezes à noite e agradecer o dia e pedir que se no outro dia tiver tudo bem, eu tiver mais uma oportunidade de acordar, que aquela noite me refaça, que o meu corpo possa descansar. A gente pede muito por saúde, né? Mais às vezes do que pedíamos antes, nas nossas preces, que o nosso corpo se reabasteça de muita energia de luz, de saúde, fortaleça ele. E também para que o nosso espírito tenha sabedoria para entender, para avaliar, para analisar, para compreender o porquê de cada coisa na nossa vida. O porquê. Olha isso que incrível. Para que eu ainda estou encarnado? Para que você ainda está encarnado? Qual é a sua missão? Qual é a nossa tarefa de vida? Todos nós temos. Eu costumo dizer que eu admiro muito Divaldo. Divaldo tem, nossa, muitos filhos. Divaldo tem, olha, é linda a Mansão do Caminho, né? Não tem nem como falar. É grandioso, é belo. É para Divaldo. Mas se a minha missão for cuidar de um ser, de dois, de três, às vezes de pessoas queridas que vêm ao nosso entorno, às vezes dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos, de animais, de um vizinho, tá ótimo. A gente não vai diminuir ela comparando, por exemplo, com a de Divaldo, que é enorme e maravilhosa. Porque quando nós retornarmos para a pátria espiritual, ninguém vai nos perguntar de quantidade. A gente só precisa responder que fizemos o máximo que podíamos e com todo amor no nosso coração. Todo, todo. Por mais difícil que seja, a gente doou o máximo que tinha. E isso é importante demais na nossa caminhada. Que ao deitar a gente pense: será que eu fiz o melhor que eu pude? Será que eu amei? E reconhece. Não. Hoje eu saí da linha. Hoje eu procurei a porta larga. Passei por ali e não deu certo. Mas eu vou deitar, eu vou dormir, vou descansar. E amanhã eu tendo mais uma oportunidade, porque todos os dias que a gente levanta, gente, é mais um nascimento nosso. A gente retorna para esse corpo, estamos ali, reencarnados de novo. Então, olha que delícia! Todos os dias a gente renasce para a vida. Um dia vamos despertar e estar lá do outro lado. Mas se estamos aqui, tenhamos nós a idade que for, ou 30, ou 50, ou 90 anos, aproveita o dia. E aquilo que não foi muito bom no dia anterior, a gente tem como consertar. O tempo não volta atrás. O que a gente errou? Errou. Então, deixa para lá. Começa daqui para frente. Amanhã, hoje a gente está aqui vendo essa palestra, quem sabe isso toca no nosso coração e a gente vê um erro. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai ter mais uma oportunidade de estar aqui
Então vamos fazer a diferença. Vamos corrigir. Se alguém a gente machucou, vamos lá colocar pelo menos um band-aid. Às vezes a gente não tem condições de fazer uma cirurgia para reparar. Às vezes a gente não tem condição de botar um gesso, uma coisa grande, né, para corrigir tão bem quanto deveria. Mas a gente pode botar um band-aid, um esparadrapozinho e consertar. E começar a nos consertar. Começar a organizar a bagunça que talvez nós tenhamos feito. Então, por isso, a necessidade de um tempo maior aqui na Terra para corrigir, para arrumar, para reorganizar a bagunça que nós mesmos fazemos na nossa reencarnação. Mas a gente não pode estar aqui só para arrumar, né? A gente precisa estar aqui para algo além. Só que as coisas precisam andar lado a lado. Então vamos organizar, arrumar aquilo que a gente fez de errado. Vamos arrumar? Vamos deixar melhor? Vamos pedir perdão, vamos perdoar e vamos mais. Vamos crescer, vamos auxiliar. Vamos falar, Senhor, o Senhor está me deixando mais um dia aqui na terra. Senhor, o que o Senhor está esperando de mim nesse dia? Ele não deixa aqui a terra por acaso. Ah, esqueceu de me levar lá para o plano espiritual. Isso não acontece. Ele deixa porque ele confia na gente. Porque ele sabe que eu e que vocês temos capacidade de amar muito. E amar no sentido amplo. Amar de sermos úteis. Ainda que eu não saia da minha casa, eu sou útil de dentro do meu lar. Para quem está aqui comigo, com certeza. E para quem eu posso ajudar de fora? Eu só preciso fazer essa pergunta. E eu digo, vamos fazer amanhã? Quem sabe isso vai render para a gente um ótimo dia. Despertei, né? Então, antes de tomar o café, de começar a agitação, às vezes de trabalho, outros talvez de escola, ou de coisas do lar, que são muitas, a gente respira fundo e antes de sair da cama, fala: Senhor, o Senhor me presenteou mais um dia de vida aqui na Terra. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E Ele vai responder. Porque com certeza essas respostas já estão no nosso coração, na nossa mente. Ele só vai reforçar para que a gente continue trabalhando e servindo e amando e muito. E aqui, já passando para o finalzinho, eu vou pedir licença para ler um pedaço que eu gostei muito. Uma questão que é no item 23 que diz assim: o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade em si, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Então, independente do momento que a gente está vivendo, que está desafiador, mas não tá só para você, não tá só para mim, tá para o planeta. Mas cabe a nós, cristãos, espíritas, renovar essas energias. Um dia eu vi uma postagem muito bacana do nosso queridíssimo Haroldo Dutra, quando ele perguntou lá: eu posso ser feliz nesse momento de pandemia? E eu já fiz essa pergunta para mim muitas vezes nos últimos meses. E a resposta é: sim, nós podemos ser felizes. Digo mais, nós devemos ser felizes. A gente tem todo o amor do mundo e compreensão por aqueles que perderam alguém. Perderam não, mas que se despediram de alguém, porque chegou o momento deles. Já cumpriram a prova deles. Mas é saudoso, sim. E eles vão ficar sempre aqui. Assim como todos os outros que desencarnaram por outros motivos, sempre estarão aqui, né? Mas com muito respeito, nós devemos ser felizes, sim.
Nós somos cristãos, nós somos espíritas. A gente tem certeza da vida após a morte. Então tá difícil, a separação é desafiadora, é saudosa, mas isso vai passar. Quem foi? Entrou num barco, entrou em um avião e vai para outro lugar, mas não vai desaparecer, vai continuar existindo e sempre muito vivo e cheio de amor por nós, então a nossa ligação continua. Então, a gente pode ser feliz, a gente deve ser feliz, a gente precisa ser feliz. Nós precisamos por nós e precisamos pelo outro. A gente vê que uma pessoa triste, ela contamina outros, às vezes a gente vê uma pessoa triste, a gente fica sentido por ele e tá tudo bem. Isso é perfeitamente normal. É muito importante a gente olhar a dor do outro irmão e é muito importante respeitar. Em contrapartida, uma pessoa feliz também contamina as outras. E isso é maravilhoso. E é a responsabilidade do cristão, do espírita. Então, por exemplo, às vezes está muito silencioso, né? Se eu começo a cantar, e com essa voz aqui, talvez não tenha um bom efeito. Mas digamos que eu ligue o som numa música boa, uma música alegre, não muito alto, mas de forma que algum vizinho possa ouvir, alguém que passe perto da minha casa ouça também. E se for uma música boa, a gente eleva a vibração da pessoa, e a nossa também, e a do nosso lar também. E às vezes isso motiva com que a pessoa cante lá na rua. Eu sou assim. Eu passo, ouço uma música boa, eu já canto lá na frente, entende? E a gente vai multiplicando esse bem. A gente vai levando alegria para os corações que estão tão aflitos. E nós precisamos ser multiplicadores do amor de Jesus, do evangelho maravilhoso que ele deixou para gente. E ser feliz é importante demais. É dar o exemplo que a gente tem certeza da vida eterna, certeza dos reencontros, certeza de que aqueles que partiram mais cedo do que nós gostaríamos, né? Simplesmente do que nós gostaríamos, porque a gente julga ser cedo, mas quem somos nós para julgar? Mas a certeza de que eles estão lá, voltaram para a casa do Pai, que é para onde nós iremos também. Então, por esse motivo, sejamos felizes sim. Amemos uns aos outros. Que possamos, por exemplo, abrir a janela, deixar as casas mais alegres, colocar plantas dentro de casa, trazer alegria de alguma forma, usar roupa de cama mais colorida, ligar uma música boa, enfim, trazer luz, porque o evangelho de Jesus ele traz tantas coisas boas. E nós que somos religiosos temos essa missão de ser ponto de luz também para outras pessoas. Então é importante falar que teremos dias mais silenciosos, teremos dias de mais introspecção, que uma tristeza pode estar sobrevoando, uma preocupação, saudade, tudo bem. Mas tudo isso precisa ir embora, precisa achar o seu lugar, precisa passar por nós, porque nós somos amor. Nós somos feitos de amor, nós somos feitos para o amor ao próximo, para o amor conosco mesmo, para o amor com um familiar desafiador, com alguém que a gente nem conhece. Independe, mas nós precisamos amar. Essa é a nossa maior missão aqui na Terra. Então vamos aproveitar. Quantos dias a gente tem, ou horas talvez, a gente não sabe. Mas vamos pensar nessa prestação de contas. Quando chegar a minha hora de voltar para a casa do Pai, o que que eu terei feito daquilo que eu disse que faria? Então vamos cumprir as nossas missões, as nossas tarefas, sejam elas qual for, mas com muito amor, com muito carinho, com gentileza para conosco, com as nossas emoções,
e para com o nosso próximo também, que é muito importante. E eu vou encerrar só com uma frase que diz assim: a pessoa está sempre rico porque olha para baixo de si em lugar de olhar para cima. Verá que existem pessoas que têm menos ainda. E é calmo, olha que bênção ser calmo, né? Porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será a nossa felicidade? Então, nós encerramos com essa mensagem maravilhosa do nosso querido Fenelon, associando sempre a calma à nossa maior felicidade, né? Um dos maiores motivos, né, Inácio, da nossa felicidade aqui, como encarnados. Muito obrigado, Nica. Muita paz para você, né? Que a gente tenha novas oportunidades de te ver, tá bom? Ô, Indiana, você pode fazer a prece então para a gente, fazendo um favor? Encerrar? Vamos juntos, então, claro. Vou convidar os nossos irmãos a abrir os corações, se sentirem bem confortáveis para mais uma vez termos um momento de intimidade com o nosso Mestre Jesus, onde agradecemos, Jesus. Nós temos tanto, Senhor, a te agradecer e às vezes nos esquecemos e pedimos e esquecemos quanto temos que te agradecer. Por isso agradecemos por todo o mal que não chegou até nós, por toda a proteção, por todo o amparo, por todos os amigos de luz que trabalham incessantemente para o nosso bem, cuidando, nos auxiliando. Muito obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor, por termos um agasalho, por não faltar um pão sobre a mesa. Obrigada, Senhor, por termos um teto. Obrigada, Senhor, por essa doutrina tão querida. Obrigada por todos os espíritos que trabalharam e trabalham muito nela. Obrigada, Mestre querido, pela sua vinda até aqui na Terra, para nos ensinar o que é o amor, o que é amar. Muito obrigada. Aproveitamos para te pedir também, por favor, desculpe os nossos erros, desculpe as nossas ofensas, os nossos momentos de pouca fé. Mas aqui estamos juntos mais uma vez para aprender o seu Evangelho. Por isso eu te peço, Pai amado, por favor, derrama sobre nós, encarnados e desencarnados, todos nós sobre a terra, a sua luz, cheia de saúde para os corpos físicos e espirituais, e o seu amor para que possamos continuar essa nossa caminhada, servindo, sendo úteis, como nós pudermos, um dia de cada vez. Que o Senhor nos abençoe, ampare, ilumine e fique conosco, por favor. Que assim seja, Mestre.